Oi, turma! Sou Silene Canda, sou poeta e atriz, professora da Faculdade de Educação da UFBA e estou ministrando o componente Oficina de Práticas Pedagógicas 2. Convido a turma à análise de fatos históricos que marcaram o pensamento, as leis e os referenciais curriculares do ensino de teatro no Brasil. Entender que leis, decretos e diretrizes curriculares articulam o pensamento ideológico e o plano estratégico para a educação, se espelhando no cotidiano das escolas e de suas práticas pedagógicas. Pensar a prática pedagógica não se limita à escolha de atividades e na organização do tempo da aula. Implica, na verdade, na revisão de pressupostos teóricos que dão base ao pensamento e o fazer artísticos nas escolas, entendendo a dimensão política da experiência de teatro no cotidiano escolar. Refletir sobre tais questões é pensar a educação como um fenômeno situado socialmente, sendo que toda a realidade que vivemos hoje, com seus avanços e retrocessos, é reflexo de uma construção no tempo histórico e no espaço geopolítico e social. Assim, os marcos históricos são resultantes da vida em sociedade, de forma contínua, e são constituídos por fatos e acontecimentos que decorrem das transformações significativas na sociedade. Entender os acontecimentos sociais, biográficos, econômicos, artísticos, culturais e políticos, analisando as causas e as consequências diretas, solicita de nós uma atitude reflexiva e um olhar não ingênuo, um olhar crítico e complexo da realidade, da educação básica e as possibilidades formativas por meio do teatro. Compreender como as práticas pedagógicas em teatro foram pensadas ao longo do tempo sustenta o olhar para a construção de novas perspectivas de ensino. Demanda, portanto, uma análise acentuada dos momentos históricos da educação, organizados por datas, períodos, décadas, séculos, a fim de compreender motivações e tensões sociais e políticas de cada tempo, dando-nos base para um posicionamento mais assertivo nos tempos atuais de retirada e perda de direitos sociais. Passemos então a esses fatos demarcados de modo sumário para entender a gênese do pensamento educacional brasileiro em torno da arte e, mais especificamente, do ensino de teatro, para que possamos, enfim, pensar na configuração de suas práticas pedagógicas. O teatro brasileiro, em seu sentido amplo, começa com as experiências dos povos indígenas, no sentido estético e comunitário, composto por partilhas sensíveis e de produção de arte no convívio cotidiano. Um tipo de teatro de cunho ritualístico certamente era exercido de diferentes formas e matizes nas inúmeras aldeias nas mais diversas regiões deste país continental. O teatro era usado como ferramenta também de domesticação dos próprios indígenas e, posteriormente, dos povos negros escravizados por meio da inculcação dos valores cristãos europeus com a chegada dos portugueses, mediante as montagens de autos e passagens bíblicas e da leitura litúrgica. O teatro era também a forma encontrada pelos jesuítas para a imposição do aprendizado da língua portuguesa e dos padrões culturais europeus. O indígena sempre foi apartado do seu discurso oficial, uma vez que a visão dramática elitista de origem europeia era hegemônica. A invisibilidade da estética, das linguagens e das culturas de matriz indígena dos povos originários, assim como a estigmatização naturalizada da sua indolência, são marcas simbólicas de um racismo estrutural. Percebe-se, portanto, o quanto as culturas indígenas, em sua pluralidade, foram desvalorizadas, estigmatizadas como costumes bárbaros e a sua arte analisada como ausência de valor estético
invisibilizando o estudo e a pesquisa do teatro indígena antes da chegada dos jesuítas. Assim como os povos indígenas sofreram com o racismo, os povos africanos, arrancados de suas terras e de suas culturas, também tiveram as marcas da invisibilidade e da subalternidade não resolvidas com a abolição da escravatura. Desse modo, o teatro negro está intimamente ligado à sua história de resistência, manifesto em atos como dançar, tocar, cantar, performar, imaginar, referendar a ancestralidade, constituindo linguagens específicas e diferentes dos modos estéticos europeus, mas também invisibilizados e estigmatizados de forma pejorativa. Nota-se o uso da arte como forma de dominação e controle. Por isso, é importante problematizarmos a ideia do senso comum de que a arte sempre liberta, de que o teatro será sempre libertador. Sem dúvida, há inúmeras transformações que se operam na mente, no corpo, na razão, na sensibilidade de quem faz e de quem assiste teatro. Mas essa transformação nem sempre terá uma matriz libertadora. Tais princípios são basilares para o entendimento de como se deu a atenção sobre a importância da arte na escola, que ao longo dos séculos foi se desenvolvendo com uma visão utilitária, desenvolvimentista e imediatista. Essa visão nem sempre coexiste no senso comum, o que demonstra a necessidade de maior investimento em leituras, pesquisas, difusão de informações e experiências como forma de aprofundar a reflexão sobre práticas pedagógicas na escola de hoje. O teatro como fonte e forma de resistência e enquanto lugar de exercitar um outro espaço de produção cultural e histórica começa a ser pensado e praticado a partir dos séculos XVIII e XIX. Experiências culturais começam a ganhar expressividade nos palcos e casas de ópera ou de comédias frequentadas por famílias brancas de elite brasileira. O século XX, sem dúvida, foi bastante significativo e importante para o desenvolvimento social, urbano, industrial, econômico e tecnológico do país. O século XX foi marcado por forte efervescência cultural e inúmeros movimentos de educação e cultura esquentaram a cena social brasileira. Com uma maior circulação de informações, o século inicia com a atividade de teatro em busca do seu grito de liberdade, dando contornos a uma ideologia nova, revelando nomes que mais tarde seriam patrimônios do teatro brasileiro. Da década de 1920 a 1970, o ensino de arte volta-se para o desenvolvimento natural da criança, centrado no respeito às suas necessidades e aspirações, valorizando as suas formas de expressão e de compreensão do mundo. Apesar dos modelos da escola tradicional continuarem vigentes, observa-se que o movimento de questionamentos e críticas a esses modelos começa a ganhar corpo no cenário nacional. Alguns marcos do século XX são fundamentais para entendermos a gênese da relação entre o teatro, ensino e a escola. A Semana de Arte Moderna, em 1922, foi um acontecimento cultural marcante para a história e cultura brasileira, articulando uma consciência criativa coletiva expressa por diferentes linguagens artísticas: literatura, música, arquitetura, dança, cinema, teatro, artes visuais, além de contextos como urbanismo, educação e ciências políticas. Este acontecer poético favoreceu a criação de estudo nas áreas de artes e de arte-educação, sobretudo pesquisas estéticas ou o que, posteriormente, viríamos a chamar de prática artística como pesquisa. Em 1958, começa a ser organizado o movimento Escolinhas de Arte, com o objetivo da difusão e democratização das artes no território nacional,
atuando especialmente na formação de professores que atuariam nas áreas de arte nas escolas. O movimento Escolinhas de Arte encontrou amparo nas lutas pela educação pública para todos, tendo um olhar específico na luta pela inclusão da arte no currículo escolar. Tais marcos históricos oficiais não devem ofuscar ou invisibilizar o teatro, feito em outros contextos menos notórios, como é o caso das formas de teatro que acontecem em companhias e grupos amadores de todo o Brasil, na capital e no interior. Conhecer e garantir que a pluralidade artística e a diversidade cultural brasileira sejam não só preservadas, mas valorizadas, visibilizadas e incentivadas é o caminho para a luta da arte na escola e pela democratização do acesso ao teatro, antes destinado apenas aos filhos dos colonos ou com moldes de adestramento, docilização e catequização. Trata-se da democratização de um tipo de experiência que gera conhecimento necessário à emancipação da vida em sociedade, implicando em uma reflexão profunda sobre a importância radical dos saberes locais articulados em práticas e teorias que os revelam e justificam, constituindo-se como atitude fundamental para os processos educativos emancipatórios. Além da necessária conscientização, é importante demarcar que a consolidação das radicais transformações requer um impacto nas políticas públicas que asseguram o acesso, a permanência e a qualidade da educação pública para todos. Assim, os primordiais passos para a realização de práticas de ensino de teatro nas escolas começam com a garantia da sua obrigatoriedade prevista por lei. Por hoje ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.